Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, uma ótima noite. Você que aproveitou a Páscoa, comeu muito chocolate. Domingo passado foi aniversário de Cuiabá, também curtiu, festejou, celebrou os 299 anos da nossa cidade. A gente tem uma entrevista super especial. Hoje eu recebo a médica endocrinologista Maria Luísa Tabaquim Jimenez. Ela já esteve aqui no VIP em fevereiro, a gente falou bastante sobre diabetes e hoje o assunto é atividade física, obesidade. E também teremos duas matérias que gravei, que foi o lançamento da Feijoada de Inverno de Fernando Baracate, que vai acontecer dia 30 de junho. Um evento também incrível da Orlean, aconteceu na Orlean, uma parceria Orlean e Ornari. Eu conversei com as diretoras nacionais das marcas, vocês vão acompanhar mulheres incríveis, mas daqui a pouquinho. Eu começo dizendo boa noite para a médica, doutora Maria Luísa, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Hoje o nosso assunto é atividade física, mas a atividade física, ela traz o tema obesidade. Pesquisas apontam que mais da metade da população está acima do peso. Mato Grosso, Cuiabá, acompanha essa tendência, esses números nacionais? Infelizmente acompanha. Então, assim, a gente percebeu pelo esse estudo que foi da Vigitel, que houve um aumento em 10 anos bem importante do aumento de sobrepeso e obesidade no Brasil. E as capitais que participaram dessa pesquisa, todas mostraram um aumento significativo. Infelizmente, Cuiabá, nós estamos acompanhando essa média de aumento do número de obesos. E qual a diferença entre estar com sobrepeso e ser obeso? A diferença que a gente usa é pelo índice de massa corporal. É essa a classificação que é utilizada. Então, o sobrepeso... Eu consigo saber disso no exame de bioimpedância. Exatamente. A bioimpedância consegue. E, na verdade, se eu souber o meu peso em quilos e a minha altura em metros, tem vários... É um cálculo simples e tem também várias calculadoras online, que é só jogar o peso e a estatura e a altura, que a gente sabe qual é o índice de massa corporal. Então, pelo índice de massa corporal, acima de 25 já seria um sobrepeso. Mas eu posso ter um peso maior, mas ter mais massa muscular e menos gordura e vice-versa? Então isso também é um pouco, esse peso ele pode dar uma enganada? A gente subir na balança nem necessariamente não quer dizer que eu estou saudável. Eu estou dentro do peso ideal, mas o meu organismo está com mais gordura do que deveria? Isso que você falou é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração. Porque, como eu falei, a gente classifica, a maioria das sociedades médicas, elas classificam a obesidade, então, pelo índice de massa corpórea, que só leva em conta o quê? O peso e a altura. E realmente isso é insuficiente, mas com certeza. Porque às vezes eu estou considerando uma pessoa que tem muita massa magra, muito músculo. E lógico que o músculo pesa. Então na balança, no quilo, vai dar muito. Mas não necessariamente significa que está obeso, mas o IMC vai dar com certeza acima de 25. Outra coisa também, é complicado não levar em conta a idade. A gente sabe que é diferente comparar uma pessoa de 80 com uma de 15. Tem diferenças, né? Tem diferenças até mesmo na etnia de uma pessoa. Sabe que tem etnias que tem osso mais pesado. Então, tudo isso não se leva em consideração nesse IMC, nesse índice de massa corpórea. E doutora, a região onde tem mais gordura no corpo da gente, tem lugar que é mais preocupante? Um exemplo, se eu tenho mais gordura corporal na parte superior, é mais preocupante do que quando eu tenho mais gordura na perna, no bumbum? Então, além de levar em conta se eu tenho mais ou menos gordura, a região dessa gordura também é fundamental. Por quê? A gente sabe que a gordura localizada nessa região superior do corpo, especialmente em abdômen... Os homens, eles têm mais, né? Gordura abdominal. Exato. Porque os homens, geneticamente, têm... Por isso que a gente fala que é a barriguinha do homem. Aquela barriguinha dura. A barriguinha dura. É gordura. Fala barriguinha do show. É músculo. É músculo, durinha.
gordurinha. O que acontece é que se for no subcutâneo, certo? Que seria para fora, extra-abdominal, não tem problema nenhum. Agora, a intra-abdominal, ela é muito perigosa, exatamente porque está ali entre os órgãos, e os nossos maiores órgãos, os órgãos mais vitais, está aqui no abdômen e tórax. Então, se eu tenho muita gordura nas pernas, bom, nas pernas eu não tenho órgão nenhum, então ela é menos preocupante. Não que não seja também, porque hoje a gente sabe que a gordura, ela não tem só o papel de térmico, de nos proteger do frio. Ela é produtora de várias substâncias, de hormônios. E quando esse tecido subcutâneo está em excesso, ele começa a produzir hormônios que não são legais, que são ruins, que causam muita coisa, inflamação no nosso corpo, que desencadeia muitas alterações que vão até propiciar e piorar aquele quadro metabólico lento, então, de doença. Os hormônios que temos no corpo, ele tem uma faixa que é o ideal de que tem que estar. De menos ou de mais é tão prejudicial quanto. Exatamente. A gente não pode nunca querer ter menos, mas mais também vai dar problema, né? A gente vê exatamente até vamos dizer, porque eu estou com esse hormônio bom, mas eu fiquei sabendo que ele é metabólico, então eu vou utilizá-lo que vai ser bom. Não é, ele vai causar problema. Então, por quê? Porque a gente tem que manter esse equilíbrio, nessa normalidade, nem para mais e nem para menos. Doutora, pode acontecer da pessoa ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, estar com os hormônios em equilíbrio e mesmo assim ter muita dificuldade de emagrecer ou manter o peso? Tem. É muito complexo o metabolismo. A gente tem que levar em consideração muitas coisas. E uma das coisas significa a genética. Então, assim, tem peso a genética? Lógico que tem. Então, a gente realmente percebe que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande. Em contrapartida, outras que às vezes comem a mesma quantidade de alguém e que não tem aquela facilidade de perder ou de manter o peso. E lógico que várias coisas têm que ser levadas em consideração. Então, tem que saber não só os níveis hormonais, mas essa carga genética, o nível de atividade, o nível de sono, então o nível de estresse. Até mesmo o sono ajuda a emagrecer, porque a falta do sono é prejudicial e uma noite mal dormida dificilmente recuperada, doutora. Exatamente. A gente cada vez mais estuda como o sono é vital nesse nosso metabolismo para que ele funcione bem e como a falta da noite, o sono bem dormido, o sono aprofundado e como a falta dele interfere no nosso metabolismo geral, na produção hormonal, aumenta muito o nosso estresse porque a gente precisa descansar. E se isso não está acontecendo corretamente, na quantidade de tempo que deveria, não tem como as coisas saírem bem. Doutora, pesquisas mostram se mais mulheres ou mais homens estão acima do peso, com obesos e com sobrepeso. Quem está mais, homens ou mulheres? Os homens ainda são mais obesos do que as mulheres. Só que, nesses 10 anos, viu que as mulheres entraram mais na casa de sobrepeso do que os homens. Então, ainda os homens ganham das mulheres, ou seja, ainda existem mais homens do que mulheres obesas e com sobrepeso. Porém, se você vê a proporção nesses 10 anos de quantos aumentaram o peso, infelizmente foram as mulheres. Nós ainda continuamos tendo menos obesidade e sobrepeso que os homens, mas o aumento entre sobrepeso no nosso meio aumentou. E a questão da atividade física, mais homens ou mais mulheres procuram atividade física? Então, atividade física, se a gente for levar em consideração a parte de academia, é mais homens, de musculação e tal. E homem também, é porque assim, como esses estudos, eles são de telefone, telefone, você faz alguma coisa? Homem que tem mais o joguinho do futebol. Ele já se enquadra. Pronto, eu sou atleta. Eu faço esporte, né? Atleta de fim de semana. Então, às vezes, esses números que falam, porque os homens fazem mais, pode ter esse viés,
passa uma impressão que não é a real, né? Porque eu me enquadro que eu faço uma vez por semana, uma vez por mês, e é tão engraçado que a gente percebe isso no dia a dia. Ah, não, porque eu faço. Você faz atividade? Faço atividade. Ah, aí você começa a aprofundar a pergunta. Ah, tá, e você faz o quê? Faço futebol. Quantas vezes por semana? Ah, eu faço uma. Ah, então uma vez você... Não, uma vez a cada 15 dias. Beleza. E você fica quantos tempos jogando? Ah, tem vezes que eu fico só no banco. Que eu nem jogo. Eu jogo 5 minutos porque a gente tem que intercalar, né, entre os jogadores. E uma característica da mulher também é que existe uma fase, né, idade, né? Eu vou te perguntar em relação à idade. Existe uma fase da mulher que ela se dedica muito à casa, aos filhos, à carreira. Então, ela casou, aí ela tá cuidando da carreira, e se vem o filho, ela fica muito por conta, geralmente até os 2 anos de idade. A dedicação da mãe é muito expressiva em relação à criança, né? Exige 1 ano, então nem se fala, ela é mãe só, né? Às vezes até o lado mulher fica um pouco, a gente estava falando isso antes da entrevista. Então aí a mulher vai acumulando tantas tarefas, também pode ser um indicativo que por isso ela demore um pouco mais para retomar a questão da prática da atividade física. A mulher, ela tem pausas na vida de dedicação exclusiva a determinadas coisas do que o homem. Isso é uma coisa que realmente tem que ser levada em consideração. A mulher é multitarefas, né? Então a gente trabalha fora, mas a gente ainda carrega nos nossos ombros essa responsabilidade da casa. Se a casa não está em ordem, se o filho está com algum problema, a tendência é, porque a mãe, por quê, né? Mas é assim, é a mãe. Por que essa casa tá bagunçada? Os olhos vão em torno da mulher. Nossa, que desleixo. Então a gente pega pra gente... né, essa questão cultural que a gente tem que mudar. Tem que mudar. Então, a gente pega pra gente todas essas responsabilidades. Então, assim, a gente já tinha essa responsabilidade. Aí, a gente resolveu sair pro mercado de trabalho, só que essas responsabilidades continuaram nas nossas costas. Então, a gente acabou só sobrecarregando funções. E, lógico, que ainda tem o fator de que quem fica grávida é a gente. Então, no período da gravidez, muita coisa muda. Muda de hormônio, muda nosso corpo, muda nossa cabeça. Todo mundo que foi mãe sabe, nossa, eu pensava assim antes, como a gente muda. Por isso que o manual da mulher é enorme, não é fácil. Enorme, e a gente amadurece também com essas experiências. Exatamente. Né? O exercício que a gente faz é muito mais intenso do que o homem. Muito mais intenso. E lógico que tudo isso, essa vida corrida, atribulada, e é comum a gente sempre colocar outra coisa como prioridade na nossa vida e deixa a gente em segundo plano, né? Então, é uma tendência do cuidador, sempre colocar o cuidado na frente. Então, é meu filho na frente, é meu marido, é minha casa, é meu trabalho. E eu tô lá, nessa fila, em último lugar. Então, como que vai sobrar tempo, realmente, para me cuidar, para fazer atividade física, né? Para cuidar um pouquinho de mim, para ir no médico, enfim, para fazer essas coisas para mim. Eu li um texto, um artigo que disse isso, assim, que em relação à mulher que com 18 aos 24 anos, elas são super intensas, né? Nas atividades físicas. Aí passa um lapso, para depois ela retomar justamente o lapso quando se forma, quando casa, quando vem os filhos. E o homem, ele continua assim, ele mantém a média. Mas a gente fala sempre, né? Sempre tempo de começar a atividade física. O ideal, todos os dias por semana, assim, não dá para fazer uma vez por semana, tem que ser intercalado, ou já entrevistei médicos que já me disseram que tem que fazer de segunda a sexta, no sábado faz alguma coisa, mas só descansa no domingo. Qual é o seu posicionamento em relação à prática de atividade física? Então, a atividade física, os estudos atuais, eles mostram que, diferente do que a gente pensava antigamente, eu não preciso mais de uma quantidade muito grande em relação ao tempo, só que eu preciso de uma regularidade. Então, hoje a gente tem visto por esses estudos, né, que realmente são sérios, que acompanha por um determinado tempo essas pessoas que fizeram, que é muito mais importante eu ser alguém regular do que eu fazer muito e ser esporádico. Então, assim, o que eles percebem? Que se eu fizer, nem se for de 15 a 30 minutos diariamente... Incluindo domingo, doutora, pula domingo. Todos os dias. Mas pode ser 15 minutos. E detalhe, isso aí não são coisas impossíveis, é caminhada. A maioria dos estudos são com caminhada leve, caminhada moderada, nada que seja assim... Exaustivo, cansativo, que eu
eu não posso porque eu tenho isso e aquilo. Então, mostrando uma melhora substancial, generalizada. Começando, desde que todo mundo fala, minha parte pulmonar melhora, minha parte cardiopulmonar, né? Porque a cardíaca melhora bastante por causa dessa circulação, minhas veias, aí eu previno varizes, dores. Hoje está comprovado, como eu faço atividade, melhora muito as dores articulares, minhas dores nas costas. E tem visto quanto melhora a parte, inclusive, neurológica, não só do humor. A pessoa que faz atividade regular, ela é mais bem-humorada, ela tem uma autoestima maior. Então, eu achei muito interessante o trabalho da autoestima, mostrando que como quem faz diariamente se valoriza mais. Se ama mais. Se ama mais. Então, é um super antidepressivo, é uma excelente medicação como ansiolítico. Então, como ele melhora até essa parte para memória, então para aprender, né? Tem, assim, a gente quer, eu escuto muito isso, o que eu posso fazer porque eu tenho um concurso, eu tenho uma prova e eu estou muito estressada, eu estou ansioso, parece que eu estudo e não rende, não absorvo aquele conhecimento. E eles mostram que você quer melhorar a sua memória, não tem remédio melhor do que a atividade física diária. Então, se torna um hábito e esse hábito provoca o prazer, liberando os ativos do nosso cérebro que provocam prazer. Exatamente. Por quê? Porque ela libera endorfina, né? E a endorfina é um hormônio que dá essa sensação de bem-estar. Então, inclusive, a gente falando até no âmbito de doença, a gente viu que ele previne uma diminuição cognitiva, uma doença de Alzheimer, uma demência precoce. Então, até essa parte mesmo de ação neuronal, de postergar os nossos neurônios, a vida útil deles. Doutora, então a preguiça, se eu estimular a preguiça, ela vai ficando cada vez maior. Se eu estimulo o hábito da prática do exercício, é a mesma coisa. É tão a mesma coisa que é assim, ela vai se tornar um hábito tão grande por conta dessas substâncias que as pessoas até falam, nossa, eu sinto falta agora, porque vira realmente uma droga no sentido próprio de substância, né? Não que seja ruim, que você sente à vontade. Mas isso acontece quando eu tenho uma certa regularidade. Não vai acontecer eu fazendo uma vez por mês, uma vez por semana. Uma vez por semana no parque caminhar. Não vai acontecer, não. Mas quando se mantém, você vê esses corredores, porque a corrida tem que ter um preparo. Que começaram e são apaixonadas. Exatamente. Todo mundo que faz, esse pessoal agora que está tendo bastante, que os ciclistas, né, que fazem aquele grupo para fazer aquelas pedaladas, e eles não conseguem mais ficar sem. E por quê? Porque eles têm que ter um preparo para ter aquela parte pulmonar para poder fazer aquela atividade, e quando eles começam a fazer aquele preparo, que tem que ser algo regular, aquilo vira uma coisa assim, que eles não dão conta de largar. Então, eu até faço sempre para os pacientes esse tipo de desafio. Eu não gosto de atividade, doutora. Eu também não gostava. Eu não... Pensa numa pessoa que falava, ai, que coisa, não queria, não gostava, que chato, né? Eu sei de tudo isso, faz bem, mas que coisa chata. Eu prefiro dormir, eu prefiro descansar. Poxa, eu trabalhei o dia inteiro. Exato, ninguém sabe o que eu estou passando, eu estou cansada, eu trabalhei das 7 às 8, das 7 da manhã às 8 da noite, eu não tive horário de almoço, então sempre a gente dá essas desculpas. E aí, sei de tudo isso, mas parece que é coisa de livro, né? E quando eu falei, não, eu vou ver esse negócio, vamos ver se esse negócio vai dar certo. Eu vou experimentar para poder falar com Exatamente. Eu via que eu não tinha convicção naquilo que eu falava. Você fala a partir do que você estudou, né? Mas agora da prática. Da prática. Eu queria vivenciar. Eu queria ver, será que é verdade, né? Bem aquilo. E olha, é inacreditável. Eu era daquelas pessoas que tudo eu achava justificativa para não ir. Vai chover. Choveu. Né? O tempo mudou, tá muito quente, tá muito calor. Eu vi na televisão que a umidade relativa do ar tá muito baixa, isso é muito impróprio para atividades ao ar livre. Sabe assim, na minha cabeça eu me engano. Eu comi muito, eu não tô bem, eu acho que vai dar uma indigestão. Sabe? E sempre tinha alguma coisa para justificar e não ir. E o que aconteceu? Eu falei, não. E ainda era dependente do outro, que isso é ruim. Eu só vou se liguei para o meu amigo, vamos comigo. Vou lá caminhar, que coisa chata. E a gente fala muito em caminhar, porque é uma coisa assim, que não depende de nada, não depende de poder se matricular num lugar, de ter dinheiro, né? Uma coisa bem tranquila. E eu falei, não, ou eu me proponho a fazer isso, ou esquece, né? E foi o que eu falei, agora eu vou fazer é comigo mesma, uma promessa. Vamos ver como que é. E olha, é verdade.
É impressionante o que acontece. A ponto que eu me vejo hoje, até... Você se desafiou. Eu me desafiei. E até eu escuto gozações, porque todo mundo me conhecia e sabe que eu não era. Ai, vou me inspirar na doutora. Não, e eles falam isso pra mim. Você, arruma outra desculpa que você tá caminhando. Tipo, de me ligar. Ai, tô aqui, olha, o que foi que você tá aí? Não, é porque eu tô caminhando aqui, mas pode falar. Você, tá bom. Até esse tipo de quem me conhecia sabia, né? E até meu marido, mas você tá caminhando sozinha? Porque era sempre naquela, eu não vou porque você não vai comigo. Entendeu? Então, e você começou a fazer a caminhada diariamente. Eu falo assim, que o melhor é você começar o tempo que você tem e que você consegue. Porque se eu coloco uma meta impossível, eu vou desistir no começo. Porque eu vou todos os dias. Aí 2 dias eu não pude, eu falo, já não vou porque eu não tô conseguindo cumprir. Então eu comecei, que dia que pra mim é bem tranquilo? É bem tranquilo 2 vezes por semana. Então eu vou começar 30 minutos. Foi assim que eu comecei. Então, mas eu já tinha meta, né? Programação, eu falo que tudo é programar. Então eu peguei a agenda mesmo, escrevi, nessa semana vai ser 2 dias. Aí eu vou ter que aumentar ou o tempo ou o dia na próxima semana. E fui fazendo assim, gradativo. Hoje, não digo que eu consiga ainda fazer todos os dias, mas assim, pelo menos 4 a 5 vezes por semana eu caminho. E já há quanto tempo? Eu já tô fazendo isso há mais ou menos uns 6 meses, então você vê que é coisa recente. Vou me inspirar, doutora Luísa. E uma dica também que eu conversei com uma outra médica, que ela disse que no caso dela ajudou muito, né, das pacientes, o desafio de postar nas mídias. É verdade. E ela, assim, incentiva. Se a pessoa gosta de mídia social, se ela tem esse hábito, posta e pede para os amigos incentivarem o desafio. Olha, eu comecei agora uma mudança de estilo de vida, então eu vou começar a caminhada, alimentação saudável, então você vai me encontrar nos parques, se me vê desanimada, me incentive. E isso deu bastante resultado, porque os amigos começaram também a incentivar essa mudança. Olha, na minha família, a gente tem um aplicativo em comum, porque tem vários aplicativos que pode todo mundo se cadastrar e você chama para ser amigo e tem essas competições de quem fez mais quilômetros essa semana. E a gente faz isso e a gente começa, vamos ver quem vai ganhar um prêmio no fim do ano que tem mais quilômetro. E quando você adquire determinado quilômetro, muda a cor da tela, aí a gente tira a foto e manda, olha, eu já tô avançado. Gente, eu vou ter que mudar minha vida. Eu tinha um tênis novo, né, que falei, vou... Mas ficou tanto tempo guardado que quando eu coloquei ele no pé e fui caminhar no parque... Soltou a sola. Aí, soltou a sola. Então, se vocês encontrarem 2 solas perdidas, tomara que as capivaras não tenham comido. Me devolve. Na parque, aí, me devolvo, porque eu perdi. Fiquei uma vergonha e comecei a mancar. A hora que eu olhei, perdi as 2 solas e depois não achei mais, fui embora de vergonha. Doutora Luísa, a gente falou, né, sobre a questão que mais da metade da população está acima do peso, a questão da atividade física, como é importante para a nossa vida, para o organismo como um todo, para a questão mental também, a questão do humor. É o objetivo, é o subjetivo, é o racional, é o irracional. E a atividade física, ela também ajuda a equilibrar o hormônio. Qual a importância do hormônio na vida de alguém? A gente é regido por hormônios, né? Então, a gente, assim, o tempo todo, eu ter uma reação, ela acontece exatamente pela liberação desses hormônios, né? Que a gente produz vários deles e assim, estimula um negócio que produz outro, então é uma cascata. Então ele é muito interligado. Então, logicamente, que quando a gente fala de certos tipos de coisa que vão alterar esses hormônios, a gente tem que dar uma importância para essas coisas. E uma delas é essa atividade física que a gente está falando, porque ela realmente modifica bastante, porque a gente libera alguns hormônios a mais quando eu estou praticando atividade física. Vou dar um exemplo prático nosso, que a gente fala para as crianças, faça atividade física para crescer mais, porque aumenta o GH e aumenta no resto da vida. A criança brincar, correr, pular é essencial para a saúde física também, não Exatamente. Só o mental da criança, o lúdico da criança. Exatamente, é fundamental. E sem contar que a gente libera no começo da atividade as catecolaminas, que é adrenalina, noradrenalina. Uma coisa boa estimula outra coisa boa. Então, uma prática de exercício, se você é um estilo de vida. Isso vai refletir nas escolhas como um todo, não só o que eu coloco no prato, como na vida, até com quem eu me relaciono. Exatamente, a gente tem que entender que tudo tem que ser peneirado, né? Seja as companhias, seja o que eu falo, para também não... Porque às vezes a gente fala certas coisas que até a gente fica mal, então é tudo que a gente coloca para dentro que sai para fora, a gente tem que tomar cuidado. Então é exatamente isso,
fazer alimentação saudável, lógico. Então, assim, a mudança do estilo de vida para coisas saudáveis, que bom que está ganhando tanto espaço hoje em dia, que bom que a gente está se preocupando tanto, né? Isso é uma coisa interessante para que aumente a nossa sobrevida, mas não adianta viver mais e viver doente e não ter qualidade. Então, eu falo que o aumento da sobrevida só tem o valor se ela for com qualidade. E ela só tem qualidade a partir das escolhas que a gente faz ao longo da vida. Isso é fundamental, porque uma escolha pode me levar para um lugar muito bom. Agora, eu até uso muito esse exemplo. Então, a pessoa está lá com pré-diabetes, não é diabética, mas está quase. Eu falo, olha, dou toda a instrução, estou vendo aqui o que está acontecendo, tua insulina está aumentando, tua glicose está aumentando, você está num caminho que só chega a esse precipício. Você não quer ir para esse precipício, só que não tem jeito, ou você dá ré, ou você muda de estrada. Então a gente tem que fazer escolha, porque desse jeito que você está indo, não tem jeito. Você vai ficar doente. Vai cair, não tem como não cair. Não é que a gente está desejando isso, é que eu estou vendo, você está indo numa estrada que é um precipício. Então assim, ou vamos parar e vamos dar ré agora, ou pega um caminho alternativo, que é essas escolhas que faz a diferença. E doutora, a obesidade, ela é fator de risco, né, para diabetes, doenças cardiovasculares, para o câncer, né, a obesidade. É quando a pessoa tem dificuldade de emagrecer, né, com a questão, com a atividade física, com a alimentação, a questão hormonal tá ok, e quando é necessário a entrada de medicação para auxiliá-la nesse processo. Mesmo assim, esse emagrecimento auxiliado por medicação, ele é melhor do que continuar obeso. Sem sombra de dúvida. A medicação hoje já é algo pacífico em relação ao auxílio da pessoa perder peso. Claro, com orientação médica, gente, pelo amor de Deus, porque comprar remédio para emagrecer, amiga, usar, nem pensar, né? Muito sério. Muito então, sério. Tem que ser algo orientado pelo médico. Quando orientado pelo médico, é algo pacífico. Muito pacífico. A gente ainda tem muito um tabu no tratamento da obesidade por conta disso. Se eu chego para alguém que tem pressão alta e fala para mim, porque eu uso remédio de pressão, beleza. Se a gente chega para alguém e fala, eu estou emagrecendo, mas eu estou usando remédio, a gente já regalou, nossa. Né? Então a gente já tem pensa esse no mercado tabu. negro. Já pensa. Mas às vezes é necessário sim. Se eu tenho alguma comorbidade que está me atrapalhando na perda de peso, se eu sou muito ansioso, né? Se eu descobrir que eu tenho alguma patologia mesmo envolvida ou uma dificuldade, por que não? É isso que você falou, sendo visto por médico, tá fazendo acompanhamento, porque não adianta ir lá, passar e tchau, né? Então a gente escuta muito isso, não, faz, às vezes vai num outro colega, até médico, meu médico me passou, continua aí fazendo a receita. Até isso não é legal. Porque aquele que te passou, que sabe naquele momento o que estava acontecendo, por que te indicou aquilo ou não. E ele que tem esse histórico para saber se deve continuar, se vale a pena, se está fazendo o efeito desejado daquele tratamento, né? Então é muito perigoso realmente a gente fazer uso da cabeça, fazer uso do vizinho, do amigo que usa, que foi muito bom. E com esse acompanhamento regular, é lógico que vale a pena, é lógico que é válido, não tem problema nenhum. Dietas também, doutora? Tem dietas assim que são tranquilas, que a gente pode pegar na internet? O ideal é sempre ter acompanhamento de profissional. O ideal sempre é ter acompanhamento de profissional, porque cada corpo é único, cada um é de um jeito, e sem contar que às vezes na dieta lá tem um negócio que eu não gosto. E aí eu vou substituir como? Da minha cabeça. Não, isso aqui deve ser igual. Será que é? Eu não tenho informação para saber se aquilo é igual. Então a gente percebe muitas vezes que dá errado por conta das substituições erradas. E é engraçado que não só substituições por coisas mais calóricas, como também pessoas. Eu vejo, por exemplo, por diabético que tem uma restrição a certo tipo de comida, que chega às vezes falando que está passando muita fome porque não sabe mais o que parar. E quando vai no nutrólogo, na nutricionista que faz um plano alimentar lá regular, volta rindo. Sabe, se falando, eu não acredito, eu estava achando que tal coisa eu não podia, eu posso comer, tal coisa eu... Então, assim, a gente não tem essa noção. E sem contar que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet é terra de ninguém também. Então, eu tenho que saber o que tem, além de tudo, de coisas fakes que não são
verdade. Sim. Então, às vezes, até usando o nome de alguém que é conhecido mundialmente, nacionalmente, então a gente não sabe qual é a veracidade daquele documento. Logicamente, isso perde muito quando a gente, assim, esse valor, quando eu vou e procuro em lugares confiáveis. Estou procurando artigos científicos, né, um site de uma sociedade de especialista, ok. Mas por isso que a gente tem que tomar cuidado também aonde eu retirei aquela dieta. Então, hoje está muito em voga, agora eu vou fazer um jejum absoluto, eu vou fazer o intermitente, tudo isso é individualizado. Por Low exemplo, a moda carbo. da farinha de amêndoa. Exato. Tem Não. restrição, farinha de amêndoa? Então, olha só, o que acontece? Não tem. Eu vou fazer um pão hoje de farinha Você vai de amêndoa, experimentar. gente. Eu vou experimentar e vou dar receita pra vocês no meu Instagram. E você vê que é isso aí. Como já teve o quê? O óleo de coco, a fama. Então, etapas que são o quê? Que são substâncias válidas? Lógico. Todo alimento tem o seu lado bom. Só que a gente tem que tomar o cuidado disso, da quantidade, se aquilo é bom ou não pra mim. Entrou-se muito também, agora já tá caindo um pouquinho, que ninguém pode mais usar glúten. Então, vamos tirar glúten totalmente. Vamos tirar lactose totalmente. Ah, você é intolerante? Ah, eu sou. E nem é, na verdade. Então, assim, não é que essas coisas não sejam legal. E eu acho muito bacana ter todas essas discussões, porque até pra gente que é profissional, que às vezes se fica naquela do dia a dia, estagnado, isso nos leva a querer saber mais, estudar mais, aprofundar mais. Então, isso é bem bacana. E diversificar também o paladar e o alimento, né? Isso é muito legal. Então, a gente vê substâncias que você pode substituir, que são mais naturais, que são menos ricos em calorias e que seria muito legal. E essa diversidade de alimentos e de substâncias também torna mais fácil fazer, porque a gente enjoa, porque é isso que a gente escuta. Ah, eu não quero fazer dieta porque eu fico comendo barrinha de cereal. Não é barrinha de cereal. Eu não aguento mais. E a gente não aguenta. Ai, batata doce e frango. Vamos viver de batata. É uma moda, doutora. Não é? Então, é bom, lógico que é, mas quem aguenta ficar? Então, vamos fazer a dieta da sopa. Come sopa um mês, você não quer mais ver sopa por um ano. Então, assim, a diversidade é muito bom. E por isso que é legal quando surgem, né? E a gente pode... Isso que você falou é muito interessante. Eu vou fazer agora para experimentar. Porque é isso aí. Aí você vai ver, não é muito pro meu paladar, não gostei. Nossa, que delícia, vale a pena. Uma vez por semana eu posso, né, substituir. Exato. Acho que ter esse cuidado também, né, de não ficar tão radical, né? O radicalismo me preocupa um pouco. Doutora, quais os vilões da alimentação? O açúcar é o vilão principal? Doutora, e como que a gente faz com tanto programa de gastronomia, aprendendo a fazer bolo? Ai, é uma delícia. Olha, acontece, as pessoas se alimentaram com açúcar ao longo do tempo. O açúcar é milenar, a gente tem aí, né, o quanto faz parte. O açúcar é associado à doçura, a afeto. Afinal, aí ele se torna um grande vilão. Como faz? Isso é uma dificuldade, né? Porque realmente é gostoso e eu gosto do doce, então eu tô falando de algo que é complicado na minha vida. Porque ela é da prática também. Eu sou daquela chocolatra. Nossa, Páscoa pra mim, eu falo que é um dos feriados mais complicados do ano. O chocolate 70% liberado? Quanto mais amargo, né, o 70%, com certeza ele é muito mais saudável. Ainda bem que existe isso para salvar a nossa vida. E eu não gostava, hoje eu já como só isso, exatamente porque eu sei que dá para comer um pouquinho a mais, né? Então, assim, é muito difícil a gente tirar o açúcar, porque ele até no nosso corpo, ele dá um bem-estar, ele libera triptofano, que dá prazer, vai falar quando tá deprimido, quando eu tô na TPM. Toma um brigadeiro, tomar sorvete? Não vamos negar, gente, é real, como passa raiva. Só que é duro, porque assim, quando eu tô muito feliz, eu mereço, eu vou comer. Quando eu tô muito triste, eu preciso. Aí eu preciso para me sair daquilo. Então, além de tudo, tem esse foco emocional pro bom e pro ruim, quando eu tô feliz e quando eu tô triste. Tá, você tá triste, você ganha um brigadeiro, você fica feliz. Você vai ganhar uma cenoura, você vai ficar feliz. Você vai socar, né, na boca de quem te deu. De quem te deu, né? Então é fato. Então tem tudo isso. Agora, lógico, tem essas fases que dane-se, né? Vamos usar o termo certo. Vai fazer o quê? Não é porque... gente, eu tô numa festa, eu tô num casamento, eu tô aproveitando. Então,
radicalismo, foi a palavra que você falou, não precisamos ser. Mas aí a gente tem que pensar, então, eu vou fazer em prol daquele dia. Então, eu vou nos outros dias, porque não é um dia, 2 dias que vai acabar com tudo, que vai acabar com a nossa dieta, com o nosso bem-estar, que vai nos tornar diabético comendo, ou obeso comendo lá de vez em quando. O que acontece é a regularidade. A gente tem, né, o hábito gastronômico cultural da salada, do prato principal e da sobremesa. Que seja um doce de caju, que é doce cuiabano, que é bom. Gente. É da cultura. Exatamente. Então, tentar evitar ou comer o Deixa pro menos domingo. possível, deixar pro domingo. No dia a dia, porque daí eu sei que naquele dia lá de confraternização eu vou comer um pouquinho. Doutora, radical. A gente tem que ser radical com cigarro e com bebida alcoólica. Isso exige radicalismo. Cigarro exige radicalismo. O cigarro, sim. Assim, aquela pessoa tá praticando exercício físico, tá lá querendo emagrecer, tá emagrecendo, mas tá fumando. É meio contraditório, não é? É muito contraditório. A gente sabe que os fumantes, eles alegam, né? Ai, mas como isso me alivia a tensão? Meu Deus, tem outras formas de aliviar a tensão. Vamos tentar um plano B. Porque não é interessante, não é legal eu estar utilizando algo que está me levando pro buraco, pro precipício. Porque faz mal por dentro, faz mal pra pele, faz mal pra tudo, pro cabelo, tudo, né? Pro cheiro. De tudo. Você chega perto do fumante, você conhece a distância, você sabe que ele é, né? Os dentes, pra tudo, envelhecimento, aí tudo. Fuma e faz clareamento no dente. Exatamente. E o meu marido, que é dentista, ele fala isso. Chega um fumante para fazer, ele fala, olha, você vai reduzir quanto? Porque senão você vai voltar aqui. Vai voltar. Porque não adianta. Então, a gente tem que ser radicais com certas coisas. Então, certas coisas eu tenho que falar, não, isso aqui não dá para mim. Lógico que, mais uma vez, eu tenho um hábito, eu fumo muito, vamos devagar, para eu conseguir ter sucesso lá no fim. Hoje tem muitos e muitos tipos de tratamento, eu posso ter ajuda, eu não preciso querer ser o super-herói. A gente tem que entender também a nossa limitação. Eu tenho limitação a muitas coisas eu preciso de ajuda, eu peço ajuda e que bom que tem essa ajuda. Então, hoje o cigarro tem um tratamento muito efetivo, muito bacana. É só ir no profissional, pedir ajuda e iniciar uma medicação. E tanto, a doutora, ela faz parte, né, da Unimed, né, uma médica cooperada, e a gente tem, né, a nossa patrocinadora, a Unimed, tem toda essa preocupação com saúde. A Unimed mesmo desenvolveu um projeto que é muito legal, que para trabalhar com isso, para que o fumante, o tabagista, ele consiga se libertar desse vício e manter essa distância. Então, existem, né, protocolos específicos para isso. Tem jeito de abandonar o cigarro e com qualidade de vida. E sem, lógico que é difícil, mas tem como afastar o sofrimento. E esse projeto Viver Bem, ele é muito bacana, é muito bacana. Quem está participando sempre assim, mas está mostrando muito, está nos dando esse feedback, como mudou a vida para outras coisas, porque é tão interessante que quando né, é multidisciplinar. E quando a gente parece que consegue controlar um negócio, a gente aprende essas técnicas e faz bem para nossa vida. Então, eu tô focando num negócio, mas acaba, é como se eu estivesse embaixo de um guarda-sol. Quem está perto também está aproveitando da sombra, está sendo beneficiado, por mais que quem está segurando esse guarda-sol sou eu. Então, é muito interessante quando eles vêm contar pra gente como teve resultado, como melhorou o relacionamento. Falou, nossa, eu não percebia que o cigarro tinha certas, esse tabu com alguém, os lugares. Eu senti nitidamente uma melhora geral dentro de casa, com família, com filho, no trabalho, e percebeu que certas situações, sensações que não achava que tinha, quando tirou, falou, nossa, isso me dava um certo cansaço que eu não percebia, porque agora que eu tô sem, como que eu tô mais disposto? Como que meu sono tá melhor? Como que eu tenho mais humor? E eu imagino também, depois, assim, a sensação de vitória, de conseguir se libertar de algo que é um vício que o perseguiu durante tanto tempo, né? A questão, eu sou autossuficiente, eu consigo falar não para aquilo que não me faz bem. A autoestima fica lá em cima, né? Eu dei conta, eu sou capaz daquilo. E esse programa Viver Bem, ele tem para idosos, ele tem também para quem quer perder peso, tem para diabético, pra gente, porque hoje a gente está vendo como é interessante esse engajamento multidisciplinar, essa ajuda de todos os lados, pra gente focar. E o programa Viver Bem, ele acontece ali no espaço da Unimed, da Barão de Melgaço. Exatamente. Para os usuários Unimed. Exatamente. Ai, coisa boa. Quero agradecer a sua presença, é sempre, né, uma alegria te entrevistar.
E vamos combinar que eu vou começar a andar com você. Vamos, aí eu vou pegar no teu pé. Eu tô desde o ano passado, já fiz esse compromisso aqui no vídeo, já me cobraram. Cadê você vai caminhar? Gente, eu fui tentar caminhar com meu tênis Tianaí, fiquei sem o solado do tênis, tenho que comprar outro tênis e vou começar, porque a próxima entrevista eu vou te falar. Agora o desafio é pra você, viu, Ana? Agora é eu que te faço o desafio. Comece, daí você vai me contar se não vai dar certo. Vamos ver se eu tenho razão ou não. Se eu não tiver, ok, né? Desafio você pra pode todo mundo falar. que tá em casa, doutora. Vamos, exatamente. Desafiar vocês. Nós temos ainda um ano inteiro, já estamos quase no meio do ano, mas ainda tempo suficiente. Basta, assim, um mês fazendo e se prometendo que vai fazer, vocês vão ver como tem esse resultado. Isso aí eu experimentei na minha vida e posso dizer com certeza, porque isso não é de livro, isso é real. Obrigada, doutora Maria Luísa. Eu que agradeço a todos pela oportunidade. E eu quero agradecer, claro, aos parceiros, aos meus parceiros, a Nalva Justina, o Espaço La Provence, a Bendita Benedita, que é a loja que me veste, tá com coleção nova, gente. Olha, tem que ir lá, siga no Instagram, o endereço tá aqui. A Kate Caterine, que vende essas peças mais maravilhosas, é distribuidora em Mato Grosso também, me cede todas essas peças, ganho muitos presentes para gravar e sem elas não seria possível. Um beijo pra Ana Castrilon, que é minha maquiadora, mas me abandonou, por isso que eu tô com essa cara meio limpa aqui hoje, mas não tem problema, no próximo programa eu vou estar toda montada, enfim. E a você que está aí nos assistindo, porque você é a razão e o motivo de tudo isso aqui. Uma boa noite, uma ótima semana de muita paz, de muita saúde, de prática de atividade física. Até lá. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.